Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Venha celebrar conosco na nossa capela, na Rua Conceição Chacon Magalhães, número 86, no bairro São João Batista, em Belo Horizonte. Acompanhe também nossas reflexões no canal do YouTube, dê aí o seu joinha, compartilhe e convide mais pessoas para nos acompanharem. Reflexão do dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho dá a entender que existe uma hierarquia de demônios. Alguns fracos, outros fortes, alguns que são expulsos mais facilmente e outros que demandam uma qualidade especial daquele que vai libertar o endemoniado. Mas, acima de tudo, o Evangelho nos mostra o ensinamento que Jesus Cristo dá aos seus discípulos e também nos dá no tempo presente. Quando depois de todo acontecido, quando já chegam em casa e os discípulos se perguntam e perguntam a Jesus por que eles não foram capazes de expulsar aquele demônio. E aí Jesus Cristo diz: Este demônio não é expulso de maneira nenhuma, a não ser pela oração. E aqui nos cabe recordar que no início do Evangelho diz que Jesus estava descendo do monte com Pedro, Tiago e João. E nós sabemos que cada vez que Jesus Cristo subia ao monte, sozinho ou acompanhado de alguns discípulos,
era exatamente para rezar, para se colocar em oração. Ele se afastava da atividade cotidiana, da sua missão e se retirava para orar. Ou seja, era de se esperar que nessa descida do monte, tanto Jesus como os seus discípulos estivessem cheios do Espírito Santo, depois de um tempo de oração, e que eles fossem capazes de expulsar aquele demônio. Então, quando Jesus Cristo se apresenta como este que é capaz de expulsar este e qualquer tipo de demônio, ele está nos dizendo que ele é cheio da oração, ele é cheio de Deus, ele é o próprio Deus. Ou seja, ele tem, por excelência, esta capacidade de libertar todos aqueles que são atacados, que são afetados pelo maligno. Então, os discípulos que não haviam subido com Jesus para o monte, mas se encontravam ali na planície, que estavam dialogando com os mestres da lei, dialogando com o povo, e que foram abordados pelo pai deste menino, não foram capazes de realizar essa libertação. Não foram capazes de operar este milagre, nem mesmo recorrendo ao próprio nome de Cristo, ao próprio nome de Deus. Isso para dizer que, para nós, a oração ela é essencial em tudo aquilo que nos propomos. Ela que nos fortalece, ela que nos habilita, ela que nos capacita para sermos inteiramente cristãos, para sermos um outro Cristo no tempo presente. Não é um convite para que sejamos todo mundo expulsadores de demônio, todo mundo exorcistas. Existem as pessoas que naturalmente desenvolvem esta habilidade e a praticam. Não é para todos, como também não era para todos os discípulos de Jesus. Para Jesus, com certeza, talvez para Pedro, Tiago e João, que haviam subido com ele para o monte e voltaram de lá cheios desta oração, cheios desta espiritualidade, mas não era para quem estava na planície, quem não fez essa experiência de oração. É um convite para que nós busquemos dar atenção a este aspecto, a esta dimensão da nossa vida, a dimensão da oração, porque ela nos habilita, ela nos capacita, se não para expulsar demônios, para libertar daquilo que nos aflige, daquilo que nos assusta, daquilo que nos coloca muitas vezes contra a parede entre a realidade que nós vivemos e a realidade que nós queremos. Que Cristo nos ensine constantemente a desenvolver estas habilidades, sobretudo a oração que nos fortalece. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa bondade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.